Olá, meus queridos alunos. Eu preciso completar a operação de potenciação. Vamos dar uma recapitulada, né? Porque depois eu quero falar das propriedades da potenciação, tá? Então, a potenciação é a operação que substitui a multiplicação de fatores iguais. Veja esse exemplo aqui na letra A. Nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? 4 fatores iguais. Então, na forma de potência, a gente coloca a base 3 e o expoente é a quantidade de vezes que o 3 está multiplicado por ele mesmo. E a gente aproveita e já resolve, né? Quanto que é 3 elevado à quarta? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, o resultado dessa potência vai dar 81, que não é novidade para vocês mais, né? Aqui nós temos uma multiplicação, né, de fatores menos 2. Ele está sendo multiplicado por ele mesmo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, são 5 fatores iguais. Então, a potência, ela vai ficar tendo base menos 2 e expoente 5. E a gente aproveita e resolve essa conta, né? Lembre-se que agora nós temos os sinais negativos. E menos vezes menos aqui, menos vezes menos vai dar mais, menos vezes menos vai dar mais, e mais vezes mais, vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 16 vezes 2, 32. Então, o resultado de menos 2 elevado à quinta potência dá menos 32. Se fosse elevado à quarta potência, observem que ficariam sinais de menos de 2 em 2, né? 4 sinais de menos. Ficaria positivo aqui, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Aqui nós temos, na letra C, uma fração, né, negativa elevada ao cubo. Então, agora a gente já começa a resolver. Menos 1/6 ao cubo, usam parênteses, né, para proteger o sinal de menos, para ele não encostar no sinal de multiplicação, né? Então, é menos 1/6 vezes ele mesmo, 3 vezes, certo? Aí vai ficar menos vezes menos, mais, e mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Não vamos colocar 3 não, né? Porque eu não estou somando, eu estou multiplicando. Então, isso aqui dá menos 1 no numerador. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, ó, na mente, vai dar 216. Então, o resultado dessa potência dá menos 1, 216 avos, né? Agora, olha só, ao quadrado, né? Na letra D, menos 1/3 ao quadrado. Vai ficar menos 1/3 vezes menos 1/3. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1 e 3 vezes 3, 9. Nem precisava colocar o sinal de mais, né? Simplesmente 1/9, tá? Qualquer número elevado a 1 é ele uma vez só. Então, 10 elevado a 1 é 10. Vimos também nas nossas aulas, eu não vou repetir a prova, né, por falta de tempo, que qualquer número elevado a 0 é 1, inclusive o negativo. Você só tem que observar se está tudo elevado a 0. Por quê? Olha aqui na frente, eu vou escrever uma situação um pouquinho diferente, ó. Olha a letra G aqui. E se eu colocasse, sem parênteses? Olha só como que ficaria, hein? Menos 3 quintos elevado a 0. Quem é que está elevado a 0? Apenas o 3. Para que toda fração esteja elevada a 0, ela tem que estar dentro de um parênteses. E para que esse menos também esteja elevado a 0, ele precisava estar dentro de um parênteses. Então, o resultado dessa daqui, olha bem, hein? Vamos fazer a conta. O menos não está elevado a 0, repete o sinal de menos. 3 elevado a 0 vai dar 1.
O 5 não está elevado a nada. Olha só o resultado. Usando os mesmos números, porém sem o parênteses, a diferença de um para o outro. Que a diferença está aqui, tudo que está embaixo da minha mão está elevado a zero, porque está dentro do parênteses. Por isso que dá 1 e positivo. Aqui não, só o 3 está elevado a zero. Percebam isso, ó, né? Então é isso, tá? Tem que ter cuidado com esses detalhes, tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Agora eu gostaria também de trabalhar um pouco mais com essa questão de sinal negativo, com parênteses e sem parênteses. Vamos ver uma observação aqui, tá? Rapidinho. Vamos colocar lá, observação. Né? Olha só, vamos calcular aqui, ó, calcule. Letra A, o menos 2 ao quadrado dessa maneira, usando parênteses. E na letra B, o menos 2 ao quadrado, mas sem o parênteses. Vamos ver a diferença da forma de calcular esses dois aqui, né? Na primeira, na letra A, o menos 2 está ao quadrado totalmente, inclusive o sinal de menos, porque ele está dentro do parênteses. E menos 2 ao quadrado é isso aqui, é o menos 2 vezes ele mesmo, 2 vezes, né? E tem que repetir o parênteses. Aí você vai fazer menos vezes menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Então esse resultado aqui dá positivo. Agora esse aqui, o menos não está ao quadrado, então ele não vai ser repetido 2 vezes. Quem é multiplicado por ele mesmo aqui é somente o 2. Então o menos eu repito uma vez só, porque ele está aqui. E aí eu coloco, ó, tô tampando aqui só o 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Deixa eu melhorar aqui. Opa. E 2 vezes 2 é 4. Ou melhor, dá menos, porque tem um sinal de menos aqui, tá vendo? Dá diferente. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que menos 2 ao quadrado com parênteses é diferente do resultado de menos 2 ao quadrado sem o parênteses, tá? Agora, e se fosse elevado ao cubo, né? Se fosse elevado ao cubo, olha o que aconteceria. Vocês, se precisarem, vocês param o vídeo e copiam no caderno, tá? Eu vou fazer agora a letra C e D com menos 2 ao cubo. Deixa eu apagar aqui. Ó. Vai ver o que acontece. Letra C, letra D, só que aqui agora eu vou colocar elevado a 3 e aqui elevado a 3, né? Bom, vamos lá para a letra C. Quem está elevado ao cubo é tudo que está no parênteses, então é menos 2 vezes ele mesmo 3 vezes, né? E menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então dá menos 8. E aqui, quem está elevado ao cubo? Somente o 2. E o menos, o que eu faço com ele? Repito ele uma vez só. E o 2 eu repito ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí repete o menos, né, que não tem com quem multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Nesse caso, né, quando está elevado a 3, o resultado dá igual. Então vocês têm que prestar atenção na questão do expoente, né, que nós já até chegamos a conversar sobre isso. Quando o expoente é par, né, e a base é negativa, de 2 em 2 o menos vira mais. Aí fica positivo o resultado. Agora, quando a base é 2, porque essa base aqui, ela não é menos 2, porque é só o 2 que está elevado a 3. Agora, quando a base nesse caso aqui não tem nem o que falar, né? Porque não é a base que é negativa, é só o número, é o 2 que é a base. Então, vocês prestem bastante atenção no expoente quando está dentro do parênteses, se a base for negativa, ok? Agora eu gostaria de entrar nas propriedades de potência, tá?
Vamos para as propriedades. Tem 3 propriedades para nós analisarmos, né? Coloquem lá, então, propriedades das potências, né? Aí nós vamos à primeira propriedade. Que é a multiplicação de potências de mesma base. De potências de mesma base. Vamos para uns exemplos aqui, tá? Exemplos. Observe o seguinte exemplo, uma letra A aqui. Se eu tivesse 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado à quinta. A quinta não, vou colocar ao cubo, que fica um cálculo mais fácil aqui para o quadro, que é pequeno. Tá? Observem que é uma multiplicação de potências que tem a mesma base, a base 7. Né? Como é que a gente resolve isso? Sem saber a propriedade, primeiramente, nós faríamos o quê? O 7 ao quadrado, não é 7 vezes 7? 2 vezes, vamos colocar aqui. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Vezes. E o 7 ao cubo? Não é o 7 vezes ele mesmo 3 vezes? É 7 vezes ele mesmo 3 vezes. Percebam isso. Quantas vezes o 7 apareceu aqui? Não apareceu 5 vezes? Então, volta para a potência. Como é que isso ficaria escrito na forma de potência? Seria o quê? 7 elevado a 5, correto? Porque é ele vezes ele mesmo 5 vezes, tá? E aí, a propriedade, né, como no vídeo apareceu e na explicação lá que eu coloquei o conteúdo no PDF, ela manda somar os expoentes, né? Ela conclui, né? A propriedade é essa. A gente conclui que toda vez que você tiver uma multiplicação de potências de mesma base, você vai acabar somando os expoentes. Por exemplo, olha uma letra B aqui. Eu poderia ter 2 ao cubo vezes 2, por exemplo. Né? Que é o 2 elevado a 1, na verdade. Né? O expoente, quando não aparece, ele vale 1. Você teria o 2 vezes ele mesmo 3 vezes aqui. Mais uma vez daqui, 4. Não daria 2 a quarta? Então é direto, repete a base e soma os expoentes. Vai dar 2 elevado à quarta, né? Então essa é a primeira propriedade. No final ali você coloca assim, ó, podemos concluir que 2 pontos. Vamos representar com letras essa situação para representar todas as potências, né? Se eu tiver uma potência, um A elevado a M, vezes um A elevado a M, né, a base A, eu repito a base e somo os expoentes. Toda vez, então, que eu estiver multiplicando potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, ok? E agora nós vamos para a segunda propriedade, tá? Que é para divisão. Então, vou apagar aqui, tá? Vamos para a segunda propriedade e vamos trabalhar com a divisão. Divisão de potências de mesma base, tá? Vou trocar aqui a multiplicação pela divisão. Vou colocar aqui segunda. Divisão de potências de mesma base, a nossa segunda propriedade. Vamos para exemplos. Então, na letra A, eu poderia ter aqui, ó, 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao quadrado. Bom, como é que eu resolvo a divisão? Ela pode ser transformada, por exemplo, numa fração. Então, o numerador é 3 à quinta sobre 3 ao quadrado. Toda divisão nós vimos que se transforma numa razão, que é uma fração. Nesse caso aqui, vamos tentar fazer essa conta aqui. O que é 3 à quinta?
é 3 vezes ele mesmo, 5 vezes. Então, o numerador fica assim. Embaixo fica 3 vezes 3. Mas eu ensinei vocês a simplificar fração, né? O que acontece? Eu posso cancelar esse 3 com esse, que eu estou simplificando, esse 3 com esse aqui. Então, o denominador não tem mais nada. O que aconteceu? Ficou 3 vezes 3 vezes 3. Ficou só 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 3 elevado ao cubo. E, na verdade, a propriedade, ela conclui direto, né? A gente pode trabalhar com a seguinte situação. Vocês perceberam que o 3 é 5 menos 2? A gente vai usar direto essa ideia. Então, se eu tivesse aqui, sei lá, 12 elevado a 25, dividido por 12, elevado a 20, nossa, daria um trabalho danado se eu usasse essa ideia. Você vai usar a propriedade, que é repete a base e subtrai os expoentes. 25 menos 20, que vai dar 12 elevado a 5, tá? Então, essa propriedade aqui, ela, vou escrever como eu escrevi a primeira, deixa eu só economizar espaço aqui. Nós podemos concluir, né? Podemos concluir que se eu tiver uma divisão de potências com a mesma base, um A elevado a M dividido por A elevado a M, isso é igual a repete a base e subtrai os expoentes nessa ordem, o primeiro menos o segundo. Beleza? E nós vamos agora para a terceira propriedade, que é a última que foi trabalhada, né, nos vídeos, né? Vamos para a terceira propriedade, que é a potência de uma potência, né? Vou colocar aqui, terceira propriedade. Potência de uma potência. Deixa eu colocar aqui de minúscula, né? Porque depois de 2 pontos a gente usa a letra minúscula. E vamos para exemplos aqui. Exemplos também. Letra A. Se eu tivesse, por exemplo, 3 ao quadrado elevado a 3. Né? O que eu tenho aqui? Uma potência elevada ao cubo. O que está aqui embaixo da minha mão é elevado ao cubo. Como é que eu resolvo isso? Não é ele vezes a base vezes ela mesma 3 vezes? Quem é a base? A base é 3 ao quadrado. Então vai ser assim. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ah, mas por que, professora? Ok, o que está embaixo da minha mão é elevado ao cubo. Então vou ter que multiplicar ele vezes ele mesmo 3 vezes, que é o 3 ao quadrado. Mas quando eu vou resolver isso, como é que eu resolvo? Acaba virando uma multiplicação de potências de mesma base, que você repete a base e soma os expoentes. A gente vai aplicar a primeira propriedade aqui. E isso vai dar 3 à sexta. Mas teria sido muito mais rápido, é o que a propriedade diz, multiplicar os expoentes. É simplesmente a multiplicação dos expoentes. Vou fazer um exemplo aqui na letra B. Eu poderia ter uma fração, vamos piorar um pouquinho aqui, menos 1/5 ao quadrado, vou ter que usar colchetes, elevado à quinta. Assim. Como é que eu resolvo isso aí, transformar para uma única potência? Eu repito a base e eu multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10. Aí vai dar menos 1/5 elevado à 10ª potência. Então, quando eu tiver uma potência de uma potência, eu multiplico os expoentes, faz direto, né? A conclusão é essa, ó. Podemos concluir que 2 pontos, uma potência
elevado a um outro expoente, né? Você repete a base e multiplica os expoentes. N vezes M, né? E aí a gente está chegando ao fim da terceira propriedade, né? Que era o que eu queria passar para vocês, tá bom, gente? Então, ó, beijos para vocês, tá? Fiquem com Deus. E o próximo vídeo que nós vamos ver é de radiciação, beleza? Beijo, tchau, tchau para vocês.